Meu marido falou que ninguém me queria com filho. O patrão dele me quis e ele agora tá achando ruim. Eu era casada com esse Jurandir, 7 anos de casados e 6 anos de infelicidade. Pra ser bem sincera, o único ano que eu fui feliz foi o primeiro ano e eu já engravidei no primeiro ano de casado. Esse homem sempre foi meio machista, mas eu sempre achei que o machismo dele nunca atrapalharia nossa vida pessoal. Até que eu engravidei. Quando eu engravidei, ele começou a falar do meu corpo. Falar que eu estava gorda, que eu não ia conseguir voltar ao normal, que aquela mulher bonita que casou com ele não era a mesma pessoa. E eu chorava pra caramba, né? Depois de um tempo, a gente mudou de cidade. E quando a gente mudou de cidade, ele começou a trabalhar, né? E ele era pedreiro. E ele começou a trabalhar como um empreiteiro. E esse empreiteiro ia na minha casa de vez em quando. Eu sempre notei que ele me dava umas olhadas assim, meio legais, só que eu fingia demência, né? Porque eu era casada, porque eu queria que o meu casamento desse certo, porque eu achava que aquele homem ia mudar. Eu passei a vida achando que aquele homem ia mudar, que uma hora ele ia parar de me ofender, que uma hora ele ia notar que eu era uma boa mulher, que ele ia parar com esse machismo dele de achar que era melhor do que eu porque eu tive filho e essas coisas. Mas nada mudava na vida daquele homem. E eu ali vivendo minha vida, eu tive um segundo filho, e depois que eu tive 2 filhos, ele começou com esse papo de ninguém vai te querer com filho. Não adianta você perder seu tempo, ninguém vai te querer com filho. E eu falando pra ele que ter filho não significava nada. Ele tinha toda a certeza que eu jamais largaria ele. Esse patrão dele começou a ir mais na minha casa. Por quê? Porque ele começou a inventar um churrasco. O patrão dele falava que queria fazer churrasco lá e levava carne e fazia uns churrasquinhos lá em casa. Eu não sabia, mas o interesse do patrão dele não era no churrasco, era em mim. E nesses churrascos aí, teve um certo dia que o meu marido saiu pra ir comprar cerveja, porque a cerveja tinha acabado. E o patrão dele ficou lá. E nós começamos a conversar e ele puxou muitos assuntos comigo, sabe? Começou a falar de tudo, sobre tudo. E eu sem entender nada, porque o patrão dele era divorciado. E ele já tinha se divorciado tinha uns 2 anos. De repente, ele só olhou pra mim e falou que me achava linda e que tinha interesse em mim. Eu fiquei calada. Gente, porque eu não sabia o que falar. Ele só falou pra mim, não comenta nada com seu marido não, mas o interesse que eu tenho por você é muito grande. Inclusive, eu só faço churrasco aqui porque eu tenho interesse em você. Eu fiquei tão sem jeito naquele momento que eu fiquei totalmente calada. Totalmente, sem saber o que fazer. Ele pegou e falou pra mim, eu posso conversar com você mais tarde pelo seu telefone? E eu falei que sim. Sabe, quando você não tem intenção nenhuma de nada, mas você quer deixar a história esclarecida? Minha intenção era esclarecer com ele que não dava, que eu era casada, que o meu marido era chato, mas era meu marido. Mas acontece que, depois que ele foi embora, eu e o meu marido tivemos uma nova briga. Ele começou a me ofender do nada. Falou pra mim que ninguém ia me querer com filho, que eu tinha me acabado depois que eu engravidei e que ele queria uma nova mulher. E quando ele falou isso, eu fiquei muito magoada. E assim, embora eu fosse uma mulher casada e dona de casa, eu sempre fui uma pessoa vingativa, sabe? Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que nunca deixou ninguém pisar em mim. Pois é, essa pessoa sou eu. Então eu decidi que eu ia me vingar dele. Sim, falei que ia me vingar, prometi que ia me vingar, decidi que ia me vingar. Quando o patrão dele entrou em contato comigo na parte da tarde, depois, pelo telefone, eu comecei a dar corda pra ele. Falei pra ele que também achava ele muito interessante, que se ele quisesse conversar comigo em outro lugar, eu iria. Eu tava com muita raiva naquele dia, muita. Aí, o patrão dele pegou e me chamou pra sair com ele. Eu falei pra ele que eu ia deixar os meus filhos na casa da minha irmã e que nós poderíamos sair. Inventei pro bonitão que eu ia na casa da minha irmã, deixei meus filhos lá com ela e fui me encontrar com ele. Gente, foi tão bom. Eu fiquei com esse cara na casinha, pense num homem. O cara era o cara. O cara sabia fazer o negócio. E fiz mesmo, e eu fiz por vingança. Eu nunca fui o tipo de mulher que vai pra cama com ninguém assim no primeiro encontro. Mas como eu queria me vingar, essa era a intenção. E eu fui pra cama com ele. Depois que eu fui pra cama com ele, esse homem ficou doido por mim. Depois que eu fui pra cama com ele, esse homem não parava de me procurar. Começou a me dar presentes. E não eram baratos não, os presentes que ele me dava, hein? Ele me deu um perfume caríssimo. E eu tava adorando a situação. Até que ele chegou pra mim e falou que queria algo sério comigo. Que queria que eu fosse morar com ele e deixasse o meu marido, que ele estava apaixonado. Eu não pensei 2 vezes. Sabe quando você realmente não pensa? A casa que eu morava era alugada, os móveis que tinha lá em casa não eram bons, eram móveis velhos. Então eu falei, pra quê? Arrumei as minhas malas, arrumei as malas das crianças, fui morar com ele e deixei só um bilhete pro meu marido. O meu marido, ele me ligou que nem um desesperado naquele dia. E eu simplesmente falei pra ele que não voltaria mais pra ele, que eu estava com outra pessoa. Quando ele descobriu que essa outra pessoa era o patrão dele, porque ele mesmo pediu pra conversar com ele e contou, esse homem ficou louco. Falou que ia... O patrão dele foi um auê.
Eles tiveram a maior discussão lá, os outros funcionários que separaram, porque ele queria brigar, né, com o patrão dele. Ele saiu do serviço, é claro. E este homem agora só vive bêbado, chorando, falando que me ama em todos os lugares. Todo mundo manda mensagem pra mim, às vezes mandam vídeos pra mim dele em bares chorando, falando que me ama. E eu não sei que amor é esse, que ele me maltratava tanto quando eu tava com ele, não me dava o menor valor, falava tanto do meu corpo quando eu tava com ele, e agora vive dizendo pros outros que me ama, que eu sou a mulher da vida dele, que ele ainda vai me ter de volta. Gente, eu estou com uma vida boa, com uma pessoa que me dá tudo. Minha casa é toda mobiliada de móveis novos, fora que o cara tem dinheiro. Ele tem dinheiro pra caramba, hein? Você acha mesmo que eu vou voltar com um pé rapado que não tinha nada pra me dar e ainda por cima me tratava mal? Ele trata os meus filhos como se fosse dele, vive dando presentes, tratando bem, cuidando. Ele me ajuda a cuidar dos meus filhos. Eu não tenho por que voltar pro meu passado. Ele que continue chorando as pitangas aonde ele quiser. Gente, vocês acham que eu tô errada? De ter mudado de marido assim? De ter trocado um pelo outro? Não, me deem a opinião de vocês. Será que eu fiz errado? Será que eu deveria ter continuado na vida que eu estava sofrendo com o pé rapado? Essa é a minha história.